HGLG11 é um bom fundo imobiliário para investir? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto rende R$ 10.000 investidos no HGLG11, um dos fundos imobiliários mais conhecidos do mercado. E ainda vou te mostrar como você pode fazer análise desse fundo sem precisar ser um especialista. É isso mesmo, esse vídeo é para você que já investe ou que ainda nem começou a investir em fundos imobiliários. Só para deixar todo mundo na mesma página, fundos imobiliários, ou mais conhecidos como os FIs ou FIs, são um tipo de fundo de investimento em que se aplica em empreendimentos imobiliários, como galpão logístico, shopping center, hospitais, prédios comerciais ou até mesmo ativos financeiros relacionados, como por exemplo, CRI, que é Certificados de Recebíveis Imobiliários. Quando a gente investe em FIs, nós estamos adquirindo cotas de um fundo onde você pode se tornar cotista dele, que é como se fosse um pequeno dono, sabe? O termo certo não é dono, mas para você entender melhor. Como se você fosse um pequeno dono desse empreendimento, desse imóvel, e você recebesse aluguéis todos os meses. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário do setor de galpão logístico. O fundo imobiliário CSHG Logística, que tem o código de negociação na Bolsa de Valores de HGLG11. O que significa, Renan? Se você for investir nesse fundo imobiliário, você vai precisar digitar o código lá no home broker da sua corretora para investir nele, tá? Então você vai colocar lá HGLG11, ponto. Ele foi constituído em março de 2010 e tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltado principalmente para operações de logística e indústrias. Olha que legal. Ele é o maior fundo de galpão logístico em números de cotistas da Bolsa de Valores. Hoje são mais de 441 mil investidores. Tem 24 ativos em 5 estados diferentes. Dentre eles estão Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. O HGLG11 ele tem o objetivo de comprar ou construir imóveis para alugar e gerar renda mensal. É um tipo de fundo que busca a renda constante com potencial de valorização e reajuste dos aluguéis. Então isso é um baita potencial e um baita diferencial nele. Mas vamos ver quanto que rende se a gente tiver R$ 10.000, se a gente tivesse investido R$ 10.000 no HGLG11. E depois, como que a gente pode fazer uma análise desse fundo sem precisar ser um especialista? Então, aproveita, já deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha aí para aqueles amigos que você sabe que vai fazer sentido entender um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. Beleza? Então vamos lá, entrei aqui no site do Status Invest para a gente ver quanto que ele pagou olhando para o Dividend Yield, tá? O Dividend Yield é o quanto de dividendo, ou seja, quanto de aluguel ele pagou, independente do montante que você tem. Então aqui, por exemplo, ele pagou 8,32% nos últimos 12 meses. Então, se eu tivesse investido R$ 10.000 há um ano atrás, eu teria recebido aqui, ó, vamos fazer uma simulação. Ó, vou botar aqui R$ 10.000, tá? Aposta não vai entrar. Aí aqui a gente vai botar a taxa do Dividend Yield, que é 8,32%. 8,32. Aqui vou botar um ano, só para a gente saber. E eu vou botar aqui que não tem imposto de renda. Por quê? Quando a gente olha para o Dividend Yield, que são os dividendos que o fundo imobiliário paga para a gente todos os meses, ele é isento de imposto de renda. Isso é ótimo, tá? Então, se a gente for ver, em um ano, com R$ 10.000, a gente sai para 10.832. Então, a gente recebeu R$ 832. É isso que renderia em um ano, investindo R$ 10.000 no HGLG11, ou seja, 12 meses atrás você botou 10 mil, você agora tem 10.832 só de aluguel que ele pagou, ok? Beleza, isso eu não estou considerando essa valorização, que teve uma valorização de 2,41%, tá? Porque eu estou contando só com os aluguéis. Mas se a gente quiser saber, Renan, mas e no mês? Vamos ver quanto que ele pagou no último mês aqui, só para a gente ter uma ideia, ó. Aqui, ele pagou o equivalente a 0,66%, tá? Na verdade, vai pagar aqui, a data de pagamento é 16/2. Então, quem tinha esse fundo imobiliário na carteira até 31 de janeiro de 2024, já vai receber dia 16, ok? Então, 0,67%, o que equivale a 1,1 de cota. Então, 1,1 por cota. Isso aqui é quanto você receberia. Então, se você tivesse uma cota desse fundo, você receberia 1,10. Se você tiver 10 cotas, você teria recebido R$ 11 e assim sucessivamente. Mas o grande foco que eu quero trazer para você
não é só quanto que rende. Ah, mas e se fosse 100 mil? E se fosse... Cara, você pode fazer exatamente o que eu acabei de fazer para você ver quanto que renderia. Eu fiz com 10 mil, que é um número padrão, vamos dizer assim. Se você tem 100 mil, se você tem 200 mil, 1 milhão, ou tem 5 mil, ou 2 mil, não tem problema. Você vai saber exatamente quanto fazendo esse cálculo que eu acabei de te mostrar. Mas a pergunta que não quer calar é, tá bom, Renan, mas esse é o melhor fundo imobiliário? Não sei. Mas tem outros melhores? Tem. Mas como que eu sei quais são os melhores? Aí você precisa analisar. E para analisar, eu vou trazer aqui como é que você pode fazer uma análise bem básica para ter a visão do gestor, que é um profissional nesse mercado com muito tempo de experiência, um cara muito bom. Como que eu absorvo isso? E aí que vem a grande sacada. Você vai buscar no relatório gerencial do fundo imobiliário. E é isso que a gente fez. Ó, então, entrando lá no site, né, do administrador, que é o Credit Suite, a gente consegue baixar o relatório gerencial, né, de todos os fundos imobiliários que estão sob gestão deles, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, 2023, o último relatório, ó, ainda não liberou de 2024, né? Mas o último relatório foi de dezembro de 2023, vou pegar aqui, selecionei HGLG11, botar aqui dezembro, tá? Aí aqui eu vou baixar, tá? Eu já baixei aqui, tô com ele aqui, pra gente dar uma analisada. O que esse relatório mostra? Tem 19 páginas. Claro, você pode aprofundar um pouco mais em algumas áreas e um pouco menos, né? Mas se você está começando, eu vou trazer um panorama geral só para você ter uma visão. Então aqui, ó, ele fala quando é, né? Ele dá o CNPJ do fundo. Você pode se cadastrar no mailing deles, que é receber todas as informações via e-mail. E aqui tem um resumo geral de tudo que ele já mostrou, né? Isso aqui é legal demais, ó, comentários do gestor. Por quê? É como se o gestor estivesse te falando, prestando conta com você. Lembra que eu falei que você é como se fosse um pequeno dono? Ele está prestando conta com os cotistas desse fundo sobre qual é a visão dele, o que ele tem feito, o que foi legal, o que não foi legal e os planos que ele tem. Então aqui ele vai dizendo, ó, no mês de dezembro, o fundo apurou uma receita total de 41,7 milhões. Aí ele vai dizendo, tá? Eu não vou ler tudo para vocês entenderem, depois você pode dar uma lida, pode entender um pouco mais, mas só para você ter essa clareza. Eu vou trazer alguns pontos importantes aqui, tá? Um ponto importante é isso daqui, ó. Por exemplo, você lê quais são os planos e expectativas que ele tem. Isso é legal para ver se está alinhado com os teus planos e suas expectativas com o fundo. Uma coisa muito legal e muito importante, ele fez uma reavaliação dos ativos que ele tem. O que é isso? A gente tem o valor patrimonial que a gente usa para fazer uma análise, tá? Para saber se o preço sobre o valor patrimonial, se ele está barato ou não, para eu entrar naquele fundo imobiliário. Então, o preço a gente já sabe lá quanto está no mercado, mas é importante saber qual é o valor patrimonial. E de tempos em tempos, os fundos eles vão fazendo uma nova avaliação. Eles fazem essa reavaliação do ativo. E alguns fundos imobiliários, eles meio que perdem valor patrimonial, o que é ruim, porque a gente está pagando mais caro por algo que deveria ser mais barato. E alguns, eles aumentam o valor do patrimônio. Consequentemente, fica mais barato o que a gente está comprando em relação àquilo. E aqui, ó, conforme fato relevante, os imóveis do fundo foram avaliados a mercado, valor justo, pela empresa Collins, resultando no valor de 4,11% superior aos valores contábeis dos referidos imóveis. Traduzindo, né? Vamos trazer aqui o linguajar popular. É como se os imóveis tivessem valorizado 4,11% em relação ao que está no balanço contábil deles. Logo, quem tem esse fundo imobiliário teve uma boa notícia, porque o preço sobre o valor patrimonial dele vai ficar menor. É como se tivesse um desconto maior naquele fundo imobiliário, tá? E aonde que eu sei isso? Isso aqui, ó, eu vejo por aqui, ó, lá. Ele está com PVP de 1,03. Ou seja, o preço está bem próximo do valor patrimonial. Então isso mostra que é um fundo que está no momento bom de compra, tá? Mas ele poderia até estar mais barato, tá abaixo de 1, coisa nesse sentido. Mas isso aqui é muito legal. Inclusive, a gente já analisou, né? A gente tem uma carteira recomendada no Clube dos Milionários, que é o meu grupo de network de investimento, onde a gente viu que tinha um fundo imobiliário, que eu não vou dizer agora aqui, porque não vem ao caso, que ele teve uma queda. Então, é meio que a estrutura contábil estava avaliando de um jeito, só que quando teve a reavaliação dos ativos, caiu. Então, isso aqui é muito importante a gente ficar de olho, tá? Isso impacta muito os teus investimentos. Uma outra coisa legal, você vai ver aqui, ó, tem parte comercial que fala lá quais foram devolvidos, os imóveis que foram devolvidos, os imóveis que entrou gente que eu falo é empresa, nesse caso aqui que é galpão logístico, aí a parte técnica e tal. Então, assim, bastante coisa legal, interessante para quem quer aprofundar um pouco mais.
Aqui tem os resultados, tá? Ele mostra aqui os resultados comparando com o mês anterior e com os 12 meses. Isso aqui também é legal para você ver. Então aqui você tem um relatório completo, tá? Quando a gente vai nesses sites tipo Status Invest, Fundamentos, os analistas desses sites, eles pegam daqui. Então lá são informações mais mastigadas, mas aqui são mais detalhadas. E aí, por isso que eu falei, você vai ter uma análise de um especialista sem precisar, só precisa saber ler e escrever, né? Nem escrever, só ler, né? Se você souber ler, você consegue ver isso aqui. Aí aqui, ó, mostra a rentabilidade do fundo, aí compara o fundo com o CDI, né? O fundo tá batendo o CDI já há um bom tempo, desde 2016, né? Que é esse amarelinho aqui. A liquidez do fundo também é uma coisa legal. Aí aqui mostra o volume financeiro mensal. Ó, a quantidade de cotistas que a gente falou, 441, e vem crescendo, ó. Vem crescendo bem, isso é legal. Aqui a carteira, né, a composição da carteira. Tem imóveis, a grande maioria, mas eles têm alguns fundos imobiliários, tem CRIs na carteira, LCI, renda fixa, provavelmente é uma reserva deles, e outros ali não tem nada, e parcelas a receber e aquisições, tá? Então aqui chega no patrimônio líquido, né, que eles têm. Aqui eles mostram os ativos que eles têm, tá? Por estado, eu falei, ó, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e aqui mostra a quantidade. A maioria está em São Paulo, você pode ver aqui, né? Evolução da vacância. Vacância é uma coisa importante também, porque você vai ver se o fundo tem imóveis que estão realmente alugados ou estão vazios. Então isso é legal. Ou até mesmo não está vazio, mas não está pagando, que é a vacância financeira. Então isso aqui é legal também, a gente está ligado. Ó, inclusive, esse período aqui eles passaram, que eu chamo de critério mínimo para você investir no fundo imobiliário é ter abaixo de 20% de taxa de vacância, ok? Aí o OLI dele, que é o quanto, a média mensal, média na verdade, anual dos vencimentos dos contratos, aqui ele tem uma média de 3,8 anos. E aí vai falando aqui várias coisas legais, ó. Aqui fala quais são os principais locatários. Então eles têm aqui, ó, Volkswagen, Mercado Livre, Carrefour, Ambev, Leroy Merlin, e os outros que são menos conhecidos totalizam 62,9. Então aqui você vê só grandes empresas, então bacana, né? Bem legal. Aí fala os tipos de imóveis, são AAA, AA, A, B ou C. Então a maioria dos imóveis são bem legais aqui, ó. A maioria tá na fase ali do A, né? AA e AAA. A alavancagem também é legal, ó, tá? Tem perspectiva de queda dessa alavancagem. Deixa eu ver mais uma coisa interessante aqui. Aí fala alguns CRIs, né, que eles emitiram. E aqui fala alguns principais eventos, você pode aprofundar um pouquinho mais. Aí fala de cada galpão aqui, ó. Isso aqui é legal. Ó, aqui falam todos os imóveis, qual é a classificação do imóvel, a taxa de vacância. Então, por exemplo, aqui, ó, esse HGLG 11, em Minas Gerais, lá em Betim, ele está com uma vacância de 60,6%. Então, só 40% dos imóveis estão alugados. Então é bastante coisa, bem alto. Mas em comparação, na média, ele está com a taxa de vacância baixa, contabilizando todos os ativos, né? Então aqui você consegue fazer um controle muito melhor. Já que você vai ser um pequeno dono, é importante você ter essa clareza de como estão os seus investimentos, tá? Aqui fala o objetivo do fundo, traz algumas outras coisas aqui. Aí algumas coisas vocês não vão entender, não tem problema. O importante é você começar a se familiarizar, tá? E esses são alguns pontos importantes que eu falei para você. E aqui embaixo, ele dá meio que um glossário, tá? Então você consegue saber aqui, ó, o que são despesas físicas, despesas operacionais, vacância, que eu acabei de explicar para vocês, e FIX. Então, tem bem explicadinho para você poder fazer um estudo bem detalhado aí do teu fundo imobiliário. No caso aqui, hoje a gente está fazendo do HGLG11. E aí, agora você vai sair daqui com uma visão melhor sobre o fundo HGLG11? Coloque nos comentários o que você achou desse fundo imobiliário. Você acha que é legal você investir nele ou não? E outra coisa, me diz, você quer que eu analise um outro fundo imobiliário, traga uma percepção sobre isso, sobre um outro fundo imobiliário? Se sim, coloca qual fundo imobiliário aqui. E se você quiser uma ajuda para aprofundar os seus conhecimentos e principalmente saber como escolher os melhores fundos imobiliários na Bolsa de Valores, nós temos um programa de acompanhamento chamado Acelerador do Primeiro Milhão, onde eu te ensino desde o básico até o avançado dos investimentos, como Tesouro Direto, renda fixa, até o avançado da Bolsa de Valores, como fundos imobiliários, ações. Se você quiser saber como ele funciona,
basta entrar na nossa lista de espera, que o link está aqui na descrição e fixado também no primeiro comentário. Que o meu time vai entrar em contato com vocês para entender qual é a sua dúvida e te explicar como funciona, se é ou se não é para você esse programa de acompanhamento em grupo. Tá bom? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e lembra, independência financeira é uma decisão.